Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite eu apresento o teu servo, que vai nos trazer, Deus, o alimento que nós precisamos nesta noite, para nos manter de pé na tua presença, Deus. Usa o teu filho no culto profundo nesta noite, Pai, com a mesma medida, Deus, que ele venha abençoar a tua casa, ele também seja abençoado nesta noite, a sua casa também, Deus. Que a tua palavra nesta noite para vá e ela produza nesta noite, Pai, cura e libertação. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sou do povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja a este Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, dono de tudo e de todos, o Senhor de nossas vidas. A Ele devemos prestar adoração, ao único que é digno de ser louvado e adorado, este Deus maravilhoso. Amém? Abra suas Bíblias no livro de Números, capítulo 13. Por gentileza, Número capítulo 13. A Deus toda a honra e toda a glória. Aleluia. Números 13, quem achou? Vou ler aqui alguns versículos salteando. Doze homens são enviados para espiar a terra de Canaã. A palavra de Deus diz aqui em Números 13, a partir do versículo 1: falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Vamos pular aí, para não ficar nesse monte de nome, para o versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. Vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraial, se em fortaleza? Também qual é a terra, se grossa, magra, se nela há árvores ou não? É só sai-vos, tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Pula para o versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém. Somente até o versículo 30. Glória a Deus. Todo crente salvo conhece a história da palavra de Deus, onde relata sobre a promessa de Deus de tirar o povo da terra do Egito, da escravidão, e levar para a terra de Canaã. Promessa essa ao qual o Senhor já havia feito
desde a primeira chamada do homem, ao qual ele teve o encontro com Abraão, e ele prometeu para Abraão que assim aconteceria. Ele iria levar seu povo para a terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel, ou seja, uma terra de abundância, uma terra rica, uma terra próspera. É isso que o Senhor está falando para o seu povo. Veja, irmãos, Moisés, ele era um homem obediente à voz de Deus. Deus falava com Moisés, a palavra diz, como qualquer um de nós fala cara a cara. Assim Deus falava com Moisés. Não precisava de mistério, não precisava de nenhuma outra coisa para intermediar. A comunicação entre Deus e Moisés era direta. E Moisés, ouvindo a orientação de Deus, coloca em prática. Presta atenção na leitura que nós fizemos. Deus pediu para Moisés convocar os cabeças, os responsáveis por cada tribo. Não era qualquer pessoa, era um líder de cada tribo que foi convocado para espiar a terra. É o que nos mostra a palavra de Deus. 12 homens foram convocados. Cada um representava a sua tribo. Cada um era responsável pela sua tribo, por um grupo de pessoas, bem dizendo, melhor, para esclarecer. E a palavra de Deus diz que Josué fez toda a orientação, e Moisés fez toda a orientação, e Moisés diz: olha, vocês trazem um fruto lá, que é para mostrar para o povo. Nós estamos na época das colheitas das uvas, então vocês trazem. Olha lá, dá um jeitinho lá atrás. A palavra de Deus diz, irmãos, que eles trouxeram um cacho de uva, mas foi necessário 2 homens para carregar essa uva. Tiveram que colocar num fecho, pendurar nos ombros, para levar. Tamanha era a fartura neste lugar. E eu quero trazer aqui para nós nesta noite uma palavra de Deus, a qual eu estive estudando esta semana, onde, lendo aqui esse texto, vendo essa história, trazendo para aplicar nos dias de hoje em nossas vidas, eu posso dar um tema aqui para esta mensagem. Tema este que diz: enfrente a vida com otimismo. Enfrente a vida com otimismo. A vida não é para os fracos, para os medrosos, para os covardes, para corajosos. Eu costumo dizer para quem tem sangue no olho. Tem que encarar. É necessário enfrentar os desafios que nos aparecem diante de nós no dia a dia. Nós vemos aqui, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina que tudo que nós formos fazer é necessário um projeto. É necessário você sentar, analisar, observar, ver os pontos positivos, ver os pontos negativos.
Moisés, ele não poupou nada. Ele disse: olha, vocês observam lá, se a terra é boa, se não é, se é produtiva, se não é. O que que tem? Se é forte, se tem cidades, morada, se não tem. Moisés, ele dá todos os detalhes para eles. Vede como é a terra. Quem é que habita lá? Se o povo é fraco, se é forte, se é muito, se é pouco. Então Moisés, ele orientado por Deus, ele passa para o povo fazer este análise. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara quando Deus fala para eles, nos primeiros versículos. Deus diz para Moisés assim, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus prometeu. Vão e façam a parte de vocês. Deixa o restante comigo. Olha, Deus foi bem claro. Envia homens a espiar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus falou: eu vou dar a terra para vocês. Manda os outros lá e olhar como é que é a terra. Olha, irmãos, estudei aqui direitinho, li, reli, vi outras traduções da leitura, e nós vemos aqui no versículo 30, quando Caleb, já irritado, zangado de tanto ouvir palavras negativas, ele dá um grito, faz calar o povo, e ele diz, toma a frente e diz: subamos animosamente, com alegria. Aleluia. Veja só, possuamos a herança, porque certamente nós iremos prevalecer contra ela. Josué e Caleb se manteram firmes, convictos do que Deus havia falado para eles. Eu aprendo nesse texto aqui 3 coisas que não pode faltar em nossas vidas, para que nós venhamos ter uma vida com otimismo no dia a dia. A primeira coisa que havia na vida de Josué e Caleb que precisa estar em nossas vidas. Primeiro elemento básico é a fé. A fé sempre deve estar em nossas vidas. Nunca se esqueça disso. Fé precisa ser o alimento diário na nossa vida. Fé é como um óleo lubrificante que produz engrenagens para a nossa vida no dia a dia. Eu gosto muito da palavra em que está escrito no livro de 1 João, no capítulo 5, versículo 4, quando diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Todo aquele que é nascido de Deus, é o que diz a palavra, vence o mundo. E a vitória, o triunfo, é a nossa fé. É o que diz o apóstolo João. Aleluia. O testemunho de Caleb e Josué foi importante naquele momento de reunião, onde
10 homens estavam com pensamentos negativos, onde 10 líderes estavam desanimando o povo com palavras negativas, sendo pessimistas, não acreditando na promessa de Deus, duvidando da palavra de Deus, ao qual Deus já havia afirmado para eles. Homens, líderes sem fé nenhuma, é o que nos apresenta a palavra de Deus. Mas dentre esses 12, 2 líderes se manteram firmes, aleluia, firme para com aquilo que Deus havia falado para eles, aleluia. Eles mostraram fé, confiança em Deus e obediência, aleluia. É o que faltou na vida desses 10 líderes. Faltou fé, faltou confiar em Deus e foram desobedientes a uma ordem, a uma palavra expressa, vinda diretamente de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A fé é o primeiro elemento que nós devemos ter para ter uma vida vitoriosa, para ter uma vida de conquista, para alcançarmos os nossos objetivos, para alcançarmos o alvo que Deus tem traçado para as nossas vidas. Aleluia! 10 deles foram dominados pelo medo, foram dominados pela desconfiança, foram dominados pelo inimigo e queriam fazer com que os outros viessem também entrar pelo mesmo caminho que eles. Se não fosse Caleb tomar a frente e falar: Deus é conosco, nós vamos conseguir, porque Deus vai entregar em nossas mãos, aleluia. Isto é fé. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmãos. No Salmo 27, no versículo 3 diz: ainda que o exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Aleluia! Glória a Deus. Não importa o que aconteça, eu fico com a palavra de Deus. Não importa o que sobrevenha, eu guardo no meu coração aquilo que Deus prometeu para a minha vida. Aquilo que Deus falou irá se cumprir, irá se realizar, porque eu vou manter a minha fé inabalável. Aleluia! Louvado seja Deus. Oh, glória. Aleluia. Me faz lembrar do Salmo 125, que diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A fé é fundamental para as nossas vidas. Eu concluo sobre fé falando de Abacuque 2:4, que diz: quando Deus fala com o profeta, escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas verdades não visam bem, mas o justo viverá pela sua fé. Aleluia. É pela tua fé, não é a minha, não é do pastor, não é de outro. A palavra é bem clara: pela tua fé. Você precisa ter fé. Aleluia. É por isso que o apóstolo João, na primeira epístola, no seu capítulo 5:4, diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E o triunfo que vence o mundo é a nossa fé.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. A nossa fé. Glória a Deus. Se eu fosse falar de fé, o tempo não caberia. Vamos pular aqui para a confiança em Deus. Confiança em Deus. Por quê? Porque Ele é fiel. Aleluia. Eu preciso confiar em Deus porque Ele é fiel à sua palavra. E a sua palavra dita, ela se cumpre, ela se realiza. Porque nesse mesmo livro de Números 23 e 19 ele diz que Ele não é filho do homem para que minta. Aleluia. Louvado seja Deus. Porventura falaria Ele e não cumpriria. Oh, glória. Ele cumpre, creia, acredite. Aleluia. Tenha fé, confie em Deus. Ele é fiel à sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Ele é fiel à sua palavra. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz no Salmo 20 e o versículo 7: alguns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Aí afora, o mundo, uns confiam em carro, uns confiam em cavalos. Ou seja, ao que o salmista está se referindo nos dias de hoje? Nos dias de hoje nós vemos que há apostas para ver qual o carro que é mais potente, qual o carro que é mais veloz. Da mesma forma, o cavalo, qual que corre mais, qual que é mais veloz. Hoje em dia está assim o mundo, mas nós que servimos a Deus, nós confiamos no Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. A nossa confiança está no Senhor. Sua palavra diz no Salmo 31 e o versículo 24: sede fortes, corajosos, Ele fortalecerá o vosso ser, vós todos que confiam e esperam no Senhor. Aleluia. Você confia no Senhor, Ele vai te fortalecer. Você confia no Senhor, Ele vai continuar te ajudando. Aleluia. Sede forte, sede corajoso. Ele vai fortalecer o teu ser. Aleluia. Confia nele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor dará a força necessária que você precisa para vencer. Confie no Senhor. Oh, glória. Aleluia. Ora, irmãos, a confiança em Deus é algo muito importante para a vida do cristão, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, ora lá em cima, ora lá embaixo, porque não tem total confiança na palavra de Deus. Deus falou, pode cair o mundo. Creia, acredite, confie, espere no que Deus falou e prometeu para a tua vida, porque Ele vai realizar. Só depende de você. Só depende de você. Ninguém pode impedir os projetos, os planos de Deus para a tua vida, para as nossas vidas. Ninguém pode. Aleluia. Glória a Deus. A confiança, eu costumo dizer que ela é uma via de mão única. É preciso entregar-se totalmente nas mãos do Senhor, diante do Senhor, para que o Espírito
o nome do Senhor. Aleluia. Eu passo para a obediência à palavra de Deus. Os espias, 10 espias, desobedeceram a ordem de Deus, duvidaram da promessa de Deus, duvidaram da palavra de Deus. E o resultado foi consequências negativas. Olha, irmãos, é ruim andar com quem só murmura. É ruim conviver com quem não acredita. É ruim falar, conversar com quem não tem fé, não confia e ainda é desobediente à palavra de Deus e ainda quer levar outros a viverem da mesma forma que eles vivem. É ruim. Eu já deixei para trás algumas pessoas. Eu digo, não, Jesus, aqui não vai semear não, no meu coração não. Aqui não vai semear não. Porque a Bíblia diz, eu aprendi uma coisa que nunca saiu da minha mente. Acho que é 1 Coríntios, se eu não me engano, 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. Irmão, essa palavra entrou na minha alma que não sai e não é para sair até o dia de hoje. As más conversações, as más companhias corrompem. Às vezes a pessoa fala, não tem nada a ver. Não tem, a Bíblia orienta que tem. Tem tudo a ver. Nós precisamos estar ligados com Cristo. Precisamos nos envolver com quem é de Deus, com quem tem o mesmo pensamento que nós, como foi lido aqui em Filipenses 4. Tem que haver em nós, nosso pensamento tem que estar voltado para as coisas celestiais. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que na nossa vida Jesus não pode ficar de fora de nada, de nenhum assunto. Comigo é assim. De nenhum assunto, de nenhuma área da nossa vida, Jesus pode ficar por fora. Ele tem que estar sempre dentro, sempre participar conosco. Ora, os espias quase causaram um fracasso, um resultado mau, negativo para o povo de Israel, se não fosse a posição de Caleb e Josué, por causa da desobediência deles, por causa da falta de fé deles, da falta de confiança em Deus. Veja que resultado triste, irmãos. Haveria, sendo que Deus já havia falado, eu dei a vocês. Sabe o que acontece com muitos de nós hoje em dia, irmãos? É que Deus fala conosco, fala que vai nos abençoar, fala que vai nos dar vitória, mas nós cruzamos os braços e ficamos esperando cair do céu. Não queremos fazer nada para alcançar aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. E se nós não fizermos a nossa parte, não corremos atrás, não irmos como o Senhor tem falado, nós não seremos abençoados, nós não alcançaremos aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. Aleluia! Deus falou, eu dei a vocês, é de vocês. Só que quando eles foram, eles viram as dificuldades, os problemas. Eles olharam para
você vai empreender em alguma coisa. Se você, eu vou tirar por o que aconteceu com um casal que eu conheço. Vamos empreender um negócio, vamos começar. Bombando, venda, tudo. Aí pensar que não desanimado. O que foi? Tem que levantar cedo, colocar a mão na massa. Ah, não dá não. Vou arrumar um trabalho bem. É melhor. Você está entendendo, irmão? Porque tem que ir, tem que encarar. É você. No começo é só você. E você tem que ir para cima. Dar o seu melhor. Se sacrificar. Para que no futuro você venha estar bem. No futuro você vai poder só ficar olhando. Mas por enquanto é você. Aí se não tiver coragem, pode voltar para trás. Aí pode parar. É por isso que foi uma das primeiras palavras de Deus para Josué, quando ele assumiu a responsabilidade. Esforça-te e tem bom ânimo. Eu te ajudarei. Faz a tua parte. Esforça-te, tem bom ânimo. Eu te ajudarei. Mano, quem está prometendo que vai nos ajudar é Deus. Quem está prometendo que estará conosco é Deus. Então façamos a nossa parte. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para os cananeus, Aveu, Amorreu, o gigante, os amalequitas. Não olhe para isso. Lembre-se da palavra de Deus. Eu te ajudarei. Eu te darei. Eu estarei contigo. Aleluia. Em 1 Samuel 15 e 22 diz assim: contudo, Samuel declarou: agrada-se mais o Senhor com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer. É como eu sempre falo, às vezes as pessoas querem fazer tudo do seu jeito, não querem ser submissos, não querem estar debaixo de uma ordenança, de uma liderança, querem viver a seu modo. E a palavra de Deus diz que está errado. Está errado, o Senhor não se agrada disso. Não adianta fazer holocausto, não adianta entregar sacrifício, se não tiver uma vida de obediência à palavra de Deus. De modo algum vai adiantar, porque a obediência e a submissão do coração, diz a palavra do Senhor, são melhores do que as gorduras de carneiro. Então é melhor você esperar. Espera o tempo de Deus. Fica na posição. Obedece a voz de Deus. Eu concluo dizendo aqui, em João 25 e 2 diz assim: Deus é todo poderoso e deve ser reverenciado com amor e obediência. Ele é que faz com que haja ordem e paz nos céus que lhe pertencem. Aleluia! Deus, aleluia, Deus é todo poderoso. Devemos a Ele reverência, com amor e obediência. Obediência. Amém, irmãos? Não vamos se deixar ser seduzido por quem não tem fé, não tem confiança, nem vive em obediência a Deus. Aleluia.
mas atente para o que Deus tem falado nesta noite. Tenha uma vida de fé, confie no Senhor, vive em obediência à palavra do Senhor, e Deus te dará vitória. As bênçãos do Senhor te acompanharão, como diz a sua palavra, porque Deus é poderoso, Deus é supremo, é Ele que colocou ordem nos céus e na terra. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! A Ele toda a glória, todo louvor e adoração. Viva uma vida de fé, confiando no Senhor e vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus. Seja otimista. Glória. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Amém. Fique de pé esta noite. Vamos orar em nome de Jesus Cristo, agradecer a Deus por essa mensagem, por esta palavra, né? Se esquecendo que segunda-feira estamos aqui de volta, segunda.